O livro dos Mormons, ou o livro de Mormon, a religião de Jesus Cristo do Santo dos últimos dias. Uma religião que nasceu pela mediunidade de Joseph Smith, filho de pastores protestantes, mas não gostava muito da igreja. Joseph Smith é visitado pelo espírito de Moroni aos 15, 16 anos. Ele aparece em forma de luz no seu quarto e anuncia para Joseph Smith: você é um profeta dos tempos modernos. E quando você fizer 18 anos, eu aparecerei de novo para contar a história do meu povo. Moroni já estava morto há muitos séculos. Joseph Smith nascera em 1805. Em 23, na década de 20, precisamente aí essa época, 23 para 24 anos, de 18 para 20 anos, nesse período, o Espírito aparece a ele de novo. E lhe conta uma história que é, no mínimo, intrigante. O Espírito o convida a desvendar uma história oculta que o mundo não sabe. E esse Espírito diz: eu sou o filho de Mormon, um profeta que se refugiou de Israel em 3 embarcações, 3 navios à vela. Saíram de Israel 148 anos antes de Jesus Cristo, procurando uma terra prometida. Foram aportar onde hoje é o condado de Nova York. E lá viveram e morreram até o último dos descendentes, 348 anos depois de Jesus Cristo. O Espírito diz a Joseph Smith: o meu pai se chamava Mormon, e era um profeta que veio e instalou o povo de Mormon nessa região dos Estados Unidos. O último profeta do nosso povo chamava-se Néfita. E o meu pai, antes de morrer, escreveu um livro em placas de metal e deixou as lâminas dessas placas enterradas numa caixa de metal debaixo de 3 árvores. O Espírito convida Joseph Smith, na época no condado, na região de Orion, aí até as 3 árvores, com várias testemunhas, com ferramentas, escava o chão e encontra 3 caixas de metal. Começa uma saga incrível do surgimento de uma nova religião. E eles abrem aquelas caixas, encontra as lâminas escritas em cobre e não sabe ler, não entende o que tem ali dentro. Mas o Espírito se materializa na casa e muitas vezes se torna invisível. Ele vai viajando ali na região, de lá em lá, corre por mais de 12 habitações, rodeado de gente todas as noites. E pela sua mediunidade audiente, o Espírito vai traduzindo palavra por palavra daquelas placas. Hoje nós temos o livro de Mormon, copiado desses escritos achados por Joseph Smith. Joseph Smith morre aos 39 anos. No ano de 1844, crivado de balas por homens encapuçados, que invade a prisão e o assassina a balas. Acreditam os mormons que foram revanche dos protestantes da época, que não admitia ser ele um profeta revelador do ensinamento de Jesus. Os mormons acreditam nas influências espirituais e na comunicação dos espíritos. Joseph Smith foi o médium da religião deles.
Hoje é a religião protestante mais rica do mundo, uma das mais ricas, empata com as primeiras. Vive na região de Utah. E aqueles jovens que vai dos 18 aos 22, chamado elders, de camisas brancas e calças pretas, visitando as casas do mundo é para levar essa mensagem de mediunidade e de espiritualidade nas famílias. Quando visitarem suas casas, deixem entrar. E leia o livro de Mormon, para vocês verem que coisa interessante. Uma das coisas que ele revela ali, o Mormon, e se você ler o livro, vai entender que um jovem de 23 anos não poderia escrever uma saga daquela se não fosse ajudado por espíritos. Tem detalhes geográficos, informações precisas das famílias, do nome da época, da chegada do povo, dos ensinamentos. Eles narram que eles eram judeus e que aceitaram Jesus Cristo como Salvador. E que Jesus Cristo apareceu a ele por mais de 6 vezes no condado de Nova York, nos Estados Unidos hoje, quando estava encarnado na terra. E nesse livro, ele cita uma passagem de Jesus que está na Bíblia nossa. Acreditando Mormon, na tradução de Joseph Smith, pelo espírito de Moroni, que Jesus se referia a eles. Quando Jesus diz assim para os discípulos: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Os mormons acreditam que Jesus estava se referindo a eles que não estavam em Jerusalém, não eram judeus de lá. Eram os que migraram. Morreram depois do ano 348 por pestes, doenças e ataque de índios. E se não fosse o espírito que aparecesse a Joseph Smith, o mundo não sabia dessa história e nem a religião tinha surgido. Mostra que as religiões modernas também têm base na mediunidade. Uma religião essencialmente fruto da comunicação de vivo e morto. Joseph Smith, o médium, que se transformou num grande líder deles, e o espírito de Moroni, que era filho de Mormon, que trouxe a revelação do livro para o mundo.